Aceitei a marca porque não consegui suportar a pressão. Aceitei a marca porque só queria viver uma vida normal. Aceitei a marca porque acreditei em tudo o que me disseram. Fui deixado para trás. Todos na minha igreja foram arrebatados. E então eu aceitei. E se eu te dissesse que essa marca não chega com chifres e fogo, mas com promessas atraentes, recomendações e incentivos? A ilusão é perigosa. Ela não parece rebelião, parece obediência. E o mais assustador, alguns aceitarão a marca sem saber o que ela realmente é, somente quando já for tarde demais. Seu emprego exige, seu banco exige, sua mercearia também exige. Sem a marca, você não compra, não vende, não se alimenta. Quem recusa é rotulado como desviante, teórico da conspiração ou ameaça à ordem social. São ridiculados e, em alguns casos, perseguidos. Mas a maioria das pessoas segue por conveniência, não para desafiar Deus, mas para garantir o sustento de suas famílias, porque estão amedrontadas. Aceitei a marca porque acreditei em tudo o que me disseram, porque todos estavam fazendo. E para alguns, não é apenas praticidade, é um sinal de orgulho, um sinal de progresso, de estar do lado certo da história. Muitos nem percebem a gravidade do que fizeram. Imagine agora, você precisa ir ao mercado a caminho de casa e não tem seu celular ou carteira. Em algumas lojas, como a Whole Foods, tudo o que você precisaria é a sua palma da mão. Na verdade, a Amazon já está implementando isso. 500 lojas receberão o sistema Pague com a sua palma. Sim, apenas a sua mão. Você aproxima a palma. O dispositivo lê as veias sob a pele, criando um mapa único que te identifica e te conecta ao seu perfil do Amazon One. Imagine um cenário em que o que João descreveu em Apocalipse 13 se tornasse realidade em nosso mundo. Ele nos revelou que o anticristo exigiria que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderia comprar ou vender, pois ela representaria o nome da besta ou seu número. Agora pense, como seria possível impedir transações comerciais se não houvesse um sistema que controlasse completamente o fluxo de dinheiro? Não estou dizendo que tecnologias como pagamento por palma da mão ou reconhecimento facial sejam a marca da besta. Minha intenção é apenas mostrar que o sistema descrito em Apocalipse 13 está se aproximando de nossa realidade de forma surpreendente. Vou apresentar 2 trechos de publicações diferentes que revelam sinais claros de que o sistema da besta, o domínio do anticristo, já está começando a se formar, quer percebamos ou não. Primeiro, segundo a Electronic Frontier Foundation, diversos países como Argentina, Bélgica, Colômbia, Alemanha, Itália, Peru e Espanha implementaram sistemas nacionais de identificação obrigatória. Esses sistemas podem variar, mas em geral, cada pessoa recebe um número de identificação ligado a uma grande quantidade de informações pessoais, nome, data e local de nascimento, gênero, cor dos olhos, altura, endereço atual, foto e outros dados armazenados em um banco de dados central. Além disso, muitos desses países estão atualizando seus sistemas para incluir dados biométricos capazes de autenticar ou verificar identidades com base em características físicas, como impressões digitais, íris, rosto, palma da mão, voz e até DNA. Por que isso é relevante? Porque o mundo está caminhando rapidamente na direção de um controle cada vez mais rígido sobre a sociedade. A segunda informação que quero compartilhar vem de uma publicação cristã, oferecendo uma perspectiva bíblica sobre o avanço dos IDs digitais. Cito: o anticristo não será responsável por criar ou implementar os sistemas que controlarão a humanidade nos últimos dias.
Tudo o que ele precisará para exercer seu domínio através da tecnologia já estará em funcionamento, antes mesmo de ele surgir no cenário mundial. Por isso, os crentes de hoje, embora não precisem enfrentar diretamente a marca da besta, podem vivenciar parte do desafio envolvido na estruturação desse sistema do anticristo. Um exemplo claro é o avanço acelerado para a obrigatoriedade de IDs nacionais biométricos. O que muitos não percebem é que quando o anticristo aparecer no palco mundial, ele não precisará construir do zero um sistema de compra e venda baseado em sua marca. Esse sistema já estará pronto e funcional. Sua função será apenas aplicá-lo e fazê-lo cumprir. Ele não precisará negociar com governos ou instituições, pois tudo já estará estabelecido. Diante disso, talvez você se pergunte: quão perverso será o anticristo? Já parou para refletir sobre isso? Qual é o nível de maldade dessa figura bíblica sobre a qual a Escritura nos alerta repetidamente? Para entendermos melhor, precisamos focar em Apocalipse 13. Vamos analisar alguns versos e seu significado. Apocalipse 13, 1 descreve: o dragão estava sobre a areia do mar, e eu vi uma besta surgindo do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre seus chifres, e em cada cabeça um nome blasfemo. Essa passagem nos apresenta a origem e o poder do anticristo. O dragão, que representa Satanás, dá autoridade à besta, que exercerá a influência mundial, combinando astúcia, força e poder político. Cada detalhe, os chifres, as cabeças e os nomes blasfemos, simboliza governos, líderes e sistemas corrompidos que estarão sob o domínio maligno desta figura. O dragão é nada menos que o próprio diabo, Satanás em pessoa. Sabemos disso porque em Apocalipse 22, a Escritura afirma claramente que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Voltando a Apocalipse 13, o dragão estava sobre a areia do mar e, de repente, uma besta emergiu do mar. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que essa besta representa o anticristo. Por que isso? Ao examinar o capítulo 13, devemos observar atentamente o poder e a autoridade concedidos a essa besta. Não vamos nos concentrar tanto nos símbolos, mas sim no que a Bíblia revela que essa criatura fará na terra. Versículos 4 a 8 descrevem: as pessoas adoraram o dragão, porque ele deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, perguntando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta recebeu uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfemas, exercendo seu domínio por 42 meses. Ela blasfemará contra Deus, difamará seu nome, sua morada e os habitantes do céu. Terá poder para lutar contra o povo santo de Deus e derrotá-lo. Receberá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, exceto aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi sacrificado desde a criação do mundo. A partir disso, podemos perceber que haverá pessoas no mundo que adorarão e venerarão o anticristo, especialmente porque ele sofrerá uma ferida mortal. Muitos acreditam que será uma tentativa de assassinato, mas mesmo parecendo fatal, o anticristo será curado de forma surpreendente. Isso provocará admiração e fará com que muitos o sigam. Ele blasfemará abertamente contra Deus, falará contra Jesus Cristo e tentará insultar o nome do Senhor. Pense nisso, o anticristo será o próprio diabo em forma humana. Ele poderá ser um político, acadêmico ou empresário rico, mas sua agenda será clara e sua posição evidente. Ele se levantará contra o Evangelho de Cristo e buscará ser adorado.
O anticristo terá poder sobre toda a terra por 42 meses, 3 anos e meio, com domínio sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, exercendo influência global e controle completo sobre a humanidade. Ser marcado pelo diabo significa que você permitiu que ele tivesse espaço em sua vida, abrindo portas para que influenciasse ou até controlasse aspectos do seu cotidiano. Quantas pessoas, consciente ou inconscientemente, têm dado acesso ao diabo em suas vidas? Agora, quero apresentar sinais, padrões e práticas que podem indicar que você deu espaço ao inimigo. Preste atenção, pois ao final deste estudo, oraremos juntos para que Deus remova toda a influência maligna de nossas vidas. Primeiro sinal de que você deu espaço ao inimigo. Quando você desenvolve ouvidos coçando, você não consegue mais suportar ouvir o evangelho verdadeiro, aquele que exige arrependimento e transformação. 2 Timóteo 4:1-4 nos alerta: conjuro-te, portanto, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e ensino. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tendo coceira nos ouvidos, acumularão mestres conforme seus próprios desejos, desviando-se da verdade e voltando-se para mitos. Chegará um momento em que as pessoas não mais se importarão em ouvir ensinamentos sólidos e cheios de verdade. Elas buscarão apenas mensagens de alegria instantânea, sucesso pessoal e prosperidade. Rejeitarão o evangelho que exige carregar a cruz, arrepender-se sinceramente e até enfrentar sofrimentos por Cristo. Quando o diabo tem influência sobre sua vida, você se sente confortável com o chamado evangelho da prosperidade. Tudo passa a girar em torno do que você pode ganhar ou do que Deus pode fazer por você, sempre esperando a próxima bênção. Esse tipo de pessoa não deseja ouvir sobre humildade, serviço ou sacrifício. Quer apenas ser exaltada. Segue seus próprios desejos e procura líderes e igrejas que digam apenas o que querem ouvir, rejeitando a verdade e se perdendo em falsas promessas. Segundo sinal, quando você começa a aceitar práticas pagãs ou mundanas como normais. O mundo sugere que se queime sálvia para limpar ambientes ou que se coloquem filtros dos sonhos dreamcatchers nos quartos para afastar maus espíritos. Mas essas práticas são espiritualmente perigosas. Elas abrem portas para influências malignas. Pontos importantes: filtros dos sonhos e a queima de sálvia estão ligados à bruxaria e ao ocultismo. A sálvia, por exemplo, pode ser usada para invocar espíritos. Se você acredita que precisa da sálvia para proteger sua casa, significa que está confiando mais nela do que em Jesus. A verdadeira proteção vem do sangue de Jesus, e nenhum demônio poderá entrar onde ele reina. Terceiro sinal: quando você perde o interesse pelas coisas de Deus, deixando de lado oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros irmãos na fé. Em Apocalipse 2:5, Deus fala à igreja de Éfeso sobre essa perda de fervor espiritual. Conheço suas obras, seu trabalho árduo e perseverança. Você não tolerou pessoas más e testou aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e os descobriu como mentirosos. Sofreu pacientemente por mim sem desanimar, mas tenho uma reclamação. Você abandonou o amor que tinha no início. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Caso contrário, tirarei seu candelabro do lugar. Quando isso acontece, você começa a decair espiritualmente. A santidade é trocada por pecado. Paixões divinas são substituídas por desejos malignos. Deus observa essa tendência e nos chama a retornar ao fervor e à dedicação que tínhamos no início de nossa caminhada. Quarto sinal: quando algo dentro de você revela o orgulho, assim como ocorreu com Lúcifer. O orgulho é um tema recorrente na Bíblia e sempre traz consequências graves. Em Provérbios 16:18 lemos:
O orgulho vem antes da destruição, e a arrogância precede a queda. E em Provérbios 29:23, o orgulho do homem o humilha, mas quem é humilde de espírito recebe honra. Se você se percebe cheio de orgulho e não se arrepende, está abrindo portas para sérios perigos espirituais. O orgulho dá espaço para que Deus nos ensine com humildade, lembrando que só Ele merece verdadeira adoração. Um exemplo claro é o rei Nabucodonosor, Daniel 4:28-33. Ele se encheu de orgulho por ter construído Babilônia e acabou perdendo tudo, inclusive sua sanidade, até finalmente reconhecer e adorar o Deus verdadeiro. Quinto sinal: quando você se torna rebelde. O diabo é chamado de pai da rebeldia, e a Bíblia constantemente nos adverte sobre os perigos de agir de forma obstinada. No Antigo Testamento, os israelitas frequentemente eram chamados de teimosos e desobedientes. Um exemplo marcante está em 1 Samuel 15. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, mas ele obedeceu apenas parcialmente e ainda tentou justificar sua desobediência. Como resultado, Deus o rejeitou como rei, mostrando que obedecer é mais importante do que oferecer sacrifícios. A rebeldia é comparada à feitiçaria e idolatria. Em nossa vida diária, muitas vezes tentamos justificar nossos atos de desobediência, mas Deus vê a rebeldia como pecado grave. A história de Saul nos ensina que seguir a vontade de Deus com fidelidade é essencial para não cairmos na destruição espiritual. Que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Se você foi tocado por ela, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, juntos, estaremos espalhando a palavra de Deus para alcançar vidas que precisam de esperança, fé e restauração. Lembre-se, clique seu é uma semente plantada no reino de Deus.